com o pessoal do Chile, mostrando como eles estão trabalhando com a questão de variação genética das rainhas deles. Então, a gente também vai trazer aqui para vocês o que está sendo feito dentro do nosso país nesse sentido. Tá? Só para contextualizar, minha formação, eu sou zootecnista e trabalho com a parte de melhoramento genético animal desde 2005. Então faz um tempinho que a gente já trabalha, e a espécie que eu trabalho é a parte de abelhas. Tá? Pessoal do fundo, por favor, eu vou pedir que maneire as conversas, baixe um pouquinho o volume, porque está atrapalhando aqui. Vamos se organizar, tomem seus lugares aí para vir. Vamos pedir um potinho de mel aqui, ó. Mas ainda mais barulho aí. Vamos comer um melzinho aí que vai passar um pouquinho. Obrigada, agora melhorou. Obrigada. Então, só para a gente contextualizar, faz um tempinho que a gente trabalha com isso e a gente veio trazer algumas coisas que o nosso país vem fazendo com maestria e vem trabalhando, e como que isso poderia um dia chegar à mão do produtor, que esse é o principal foco aqui. Se eu perguntar para alguém aqui qual é a receita para produzir mel, alguém tem a receita? Por favor, me ajude. Oi? Criar abelha. Ok. Depois que você está criando abelha, como é que você faz a abelha produzir mel? Não tem flor, não tem mel. Ok. Podemos colocar como florada. Então, na receita para produzir mel, a gente precisa ter florada. O que mais? Só florada e abelha, não precisa fazer mais nada e dá tudo certo. Opa, peraí. Claro. Repete para mim, por favor. Os estímulos necessários. Os estímulos necessários. Será que a gente pode chamar isso de manejo? Saber fazer uma leitura correta da colônia, saber entender o que está acontecendo nessa colônia no meu ambiente. Porque se eu estiver produzindo mel aqui em Livramento e eu tenho um colega que está produzindo mel nas proximidades de Porto Alegre, ou lá no Paraná, ou Santa Catarina, a receita de manejo é igualzinha? Não é, né? Então a gente passa a ter uma variação muito grande aí. É uma receita que a gente sabe que precisa de abelha, florada e bom manejo. Então, se a gente olhar a receita aqui, ambiente. O que é ambiente? Ambiente é o capricho que o apicultor vai ter. É o capricho que a gente vai ter com as nossas colônias, como a gente vai alimentar, como é que a gente vai trabalhar. Ou seja, isso tudo é ambiente. Tá? Aí, a gente pode somar nessa receita a parte da genética. Tá? Tem a parte da genética? Tem, a gente vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Tem uma coisa que dificulta muito a gente identificar a genética, que é a interação que o ambiente tem com a genética. Por exemplo, se eu tiver uma rainha excepcional, colocar ela numa colônia ruim e eu não tiver florada, o que vai acontecer com essa rainha? Ela morre. Agora, se eu colocar uma rainha boa, vamos considerar uma rainha boa, depois a gente vai classificar isso. Colocar uma colônia boa, com manejo bom, com tudo que eu tenho que fazer, capricho, fazer o básico de maneira extraordinária. O que vai acontecer? Nós vamos produzir. Então, o ambiente interage com a genética. E é aí que está o grande desafio quando a gente pensa em ter abelhas de outras regiões na nossa realidade. Esse é o primeiro ponto. Vamos ver mais pra frente. E aí, nessa receita aí, tem um negócio que chama erro. Isso aqui é pra gente ser mais humilde na vida. Pra gente não ficar, a gente sabe tudo. A gente coloca no modelo matemático e o modelo matemático me dá tudo. Olha, eu tenho um aplicativo aqui, se eu colocar aqui, eu tenho um valor. Quando a gente trabalha com ambiente genética, a gente está trabalhando com um animal que é muito dependente de ambiente. A abelha depende do ambiente? Claro. O que acontece? A gente passa a ter uma situação que a gente não consegue pôr a mão em tudo. Vocês conseguem entender completamente tudo o que acontece com a colônia? Isso aí é para a gente ser mais humilde na vida, né? A gente não vai dominar tudo, tá? Então a gente brinca que é a parte da humildade do modelo matemático. Vocês aqui me ajudando, eu perguntando, claro,
vocês conseguiram montar um modelo matemático que explica a produção de mel. Montaram. O que você precisa? Genética, ambiente. Tem que considerar essa interação e tem erro aí, você não vai saber tudo. Quem não gosta de matemática acabou de montar um modelo matemático muito complexo, muito difícil de trabalhar, mas ele está aí. Aí a gente começa a observar, vamos lá. Dentro de um apiário, se eu tenho várias colônias produzindo, todas as colônias de vocês produzem igualzinho? Não. Imagina se a gente fosse no mercado e a gente pudesse comprar picanha assim, uma certa, né? Sempre, né? Apesar de que não é a minha preferida, eu gosto mais do costelão. Mas tudo bem, vamos colocar a picanha. Vamos supor que todas as picanhas do mercado nacional e internacional elas tivessem o mesmo peso, mesmo tamanho, tudo igual. Ia ter o que diferenciar ou melhorar? O que será que poderia acontecer? Eu, se eu chegar um dia tiver esse ponto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar umas 20 e guardar para a posterioridade conhecer, porque vai acabar tudo. A gente precisa de variação. A gente não pode, é impossível você ter 100 colônias, as 100 colônias produzirem exatamente 50 quilos, 50 quilos, 50 quilos, 50 quilos. A gente não tem isso. Por quê? Porque a gente tem variação. E quando tem variação, a gente pode selecionar, seja fenotipicamente ou selecionar da maneira genética. Então, se eu estou vendo alguma coisa, se eu estou vendo colônias que têm desempenho diferente no ambiente, eu posso selecionar. Tá? E aí, o que a ciência já sabe em relação a isso? Tá? A ciência já mostrou para a gente, tá? Inclusive no trabalho do pessoal da Alemanha, trabalhos nacionais, que o quê? 30% da produção de mel é devido à genética. Existe variação genética para a produção de mel. 60% é ambiente. Tá? E a interação e mais o erro fica aí em torno de 10%. Isso quando a gente consegue estimar isso aqui, porque não é brinquedo, não. Você precisa ter muita informação no seu ambiente para poder falar que uma rainha é boa ou não para um determinado ambiente. Então, o que começa a acontecer? Não é só para mel, não. A ciência já mostrou para várias características e a outra, que eu coloquei CH, que é comportamento higiênico. O comportamento higiênico, a ciência também já mostrou, que olha só, 20% é genética, 70% é ambiente e 10% fica ali no erro e nessa interação que a gente não consegue colocar muito bem a mão, não. Olha que interessante. Nas duas características, tá? Eu não coloquei várias para a gente ser mais direto. Nas duas características, quanto que eu tenho de ambiente? Eu tenho mais ambiente controlando essas características ou eu tenho mais genética? Ambiente, né? Mais do que 50%. Então, antes da gente se preocupar muito com genética ou melhoramento genético, a gente tem que focar em ambiente. O que a gente faz enquanto não tem material? Ambiente. Vocês estão aqui sentados, se preparando. Isso aqui lá no modelo matemático é ambiente. Porque o apicultor vai fazer cursos, ele vai se especializar e ele vai fazer o quê? Ele vai modificar o ambiente. Tá? Então, olha só. Se a gente fizer o básico de maneira extraordinária, saber ler a sua colônia, ler o sistema, você está investindo em ambiente. E quanto que o ambiente manda nas produções, gente? Muito, muito. Tá? Agora, vamos supor que a gente tivesse um ambiente controlado. Vamos tentar agora diferenciar e falar de variação genética. Até agora a gente sabe que se a gente controlar o ambiente já tem muita coisa garantida. Mas e para controlar essa variação genética? Aí é que está o negócio. Tá? Então, vamos dar uma olhadinha como é que a gente... O que a gente sabe sobre isso, tá? E tem uma colaboração de pesquisadores brasileiros, inclusive, nesses trabalhos, tá? Então, olha só, genética, ela corresponde a bem menos que o ambiente, mas ela é importante? É. Porque quando eu estou com aquelas caixas lá, todas de produção diferente, aquilo que eu estou observando pode ser ambiente, por causa do ambiente.
mas tem uma interação com genética. Como é que você separa isso? Não separar esses efeitos para poder falar assim, ó, ela é melhor porque ela tem genética melhor, ou ela é melhor porque ela tem um ambiente melhor. Então, isso é bem complexo. Porém, coloquei ali um modelinho que eu desenhei só rapidinho, não é para a gente ficar pensando em modelagem, não. Mas olha só, ele é bem o que a gente conversou agora há pouco. Ambiente, produção de mel é igual a um somatório de ambiente, genética, interação e erro. Aqui, esse é o modelo do BLUP, que foi citado hoje aqui pela manhã, né? Esse é o modelo que a gente utiliza para poder fazer essa separação. Olhar para o animal e falar assim, ó, tá, agora eu sei quanto que ele é bom de genética, porque eu já corrigi ele para o efeito do ambiente. Então, essa modelagem, ela já é bem utilizada em gado leiteiro, gado de corte, aves e suínos. E o que acontece? Tem o pessoal adaptando isso para abelha. Trabalho excepcional. Só que ele é um trabalho no computador e com simulação. Então, o que a gente passa a ter aqui? Esse é o senhor responsável, o Caspar Weinfeld, da Alemanha. Um trabalho brilhante. Ele conseguiu, inclusive, propor associações, adaptações para abelhas nesse modelo. Ele tem uma rede de trabalho excepcional. E ele é o pioneiro nisso. Então, é ele que começou essa questão do BLUP, dessa avaliação diferenciada aí para as abelhas. E hoje, vou mostrar um pouquinho diferente aqui que foi mostrado pela manhã, mas eu quis afunilar um pouquinho mais. Sabe aquele catálogo e sumário dos bovinos, quando vai comprar? Alguém já comprou sêmen de gado leiteiro aqui? Nunca compraram? Já tiveram, já viram? A gente não abre aquele catálogo e olha lá a foto dos animais, as informações técnicas e tudo mais. Olha só, na Alemanha é assim mesmo que eles podem escolher os animais, só que não é por imagem, é por variação. Eles conseguem pôr a mão nessa informação para descobrir quanto que os animais são geneticamente superiores para as próximas gerações. Então, o que acontece? Uma coisa muito importante, tá? O que eles conseguiram fazer? Eles conseguiram fazer uma avaliação, aqui não está aparecendo muito bem, está meio claro, mas aqui, ó, por exemplo, eu entro no site do programa e tenho aqui a subespécie cárnica, ok? Só que olha o que tem do lado da subespécie cárnica. Está escrito aqui, ó, Eslovênia, não está aparecendo muito bem, deixa eu apontar aqui e já, vamos lá. Ó, está escrito lá, Eslovênia, Croácia, Sérvia, Polônia, Lituânia, Finlândia. Por que tem isso aqui, será? Porque são diferentes. Existe variação entre esses animais. Existe variação entre esse ambiente. E eles já conseguem colocar a mão nessa interação. E quando eles conseguem colocar a mão nessa interação, eu posso falar assim, eu sou do sul do Rio Grande do Sul. Então eu tenho um grupo de rainhas que são mais adaptadas ao meio ambiente. Eu posso até comprar do norte do Rio Grande do Sul, mas eu tenho na mão a informação de onde que eu posso obter rainhas mais adaptadas para a minha região. Gente, esse é o grande salto desse programa. Porque eles têm anos e anos de coleta de dados. No Brasil a gente tem, vou mostrar o que a gente tem. E é perigosíssimo trabalhar com um animal que não entrou nessa avaliação. Muito perigoso. Por quê? Ele está avaliado para esses ambientes. Então, quem que pode usar esse material com segurança? São as pessoas que têm a informação da sua região nesse grande programa. Quer dizer, a gente pode usar? Pode usar. Mas seria um desconsenso? Vamos olhar um pouquinho melhor isso. E aí, aqui tem os pesos das características, né? Isso é muito interessante porque aqui eu trabalho com índice, igual foi falado hoje, né? Eu trabalho com índice e eu coloco lá, para mim é mais importante a produção de mel. Não, para mim é mais importante a mansidão. Ou para mim é mais importante a produção de mel, a mansidão e outras características. Numa outra oportunidade seria muito interessante conversar sobre mansidão, que é uma característica que todo mundo deseja, mas que pode trazer uma série de relações que a gente vai se arrepender muito. Tá? Então, uma coisa é a gente querer
outra coisa é tecnicamente como é que a gente faz isso acontecer, né? E qual é o mecanismo biológico que envolve isso, tá? Então vamos lá. Países que mais investem nesse tipo de tecnologia, que identifica realmente o potencial genético de abelhas. Olha lá. Aqui, desculpa, está em inglês, mas aqui eu não consegui usar o português, ali no programa. Mas a Alemanha. A Alemanha é quem se destaca. Depois vem Canadá, Áustria, enfim. Aí são menores. São parceiros do pessoal da Alemanha, inclusive. Tá? Então, olha só. Por que esse pessoal está tão fidelizado? 2007, eles começaram a publicar os resultados. Gente, os resultados são excepcionais. Por quê? Eles saíram só da observação visual e começaram a utilizar essa modelagem aí. Tá. Aí depois a gente começa a ver na história, eles vão publicando e mostrando tudo que eles fazem para o mundo todo, porque eles fazem com muitos dados. Tudo que eles publicaram aqui tem muitos dados envolvidos, tá? Ó, para vocês terem uma ideia. De 1994 a 2004, a Alemanha tinha em bancos de dados nacionais, um banco de dados nacional, 37.220 informações. O que é essa informação? Informação de rainha, pai, mãe, produção, defensiva de todas as características. Lá em 1994 eles começaram a fazer, mas isso começou na década de 80, porque ninguém começa do nada a fazer isso. Então, todas essas informações. E eles faziam essa seleção visual e eles tinham lá um ganho genético de 0,04% ao ano. Quando eles implementaram essa metodologia, o que aconteceu? O ganho aumentou quase 13 vezes, né? Foi para 0,52% de ganho genético. O que é ganho genético? É diferente de produzir mais mel. É claro que o ganho genético ele caminha junto com a produção de mel. Mas o que acontece? Ganho genético é uma moeda que a gente não perde. É diferente de eu ter uma rainha boa aqui, produzir as filhas, a próxima geração, algumas são boas, outras não, e como é que eu continuo isso agora? O ganho genético, ele dá a possibilidade, esse planejamento da gente ter isso por anos contabilizado. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, eles são aí a primeira nação a conseguir fazer as avaliações genômicas e tudo mais. Um exemplo de grandeza, de organização, né? E de, segundo o Sr. Breyer, uma briga, né? Nas reuniões. Imagina como é que eles não devem brigar numa reunião dessa. Então, vamos lá. Eles têm um modelo muito interessante, que é o que a gente acaba pensando para o Brasil também. É assim, ó. Nesse programa está envolvido autoridades nacionais, regionais e locais, apicultores, criadores de rainhas, técnicos, pesquisadores, todo mundo trabalhando, deve estar se matando na reunião, mas tudo bem, a gente se mata dentro da reunião e depois a gente ganha mais. Transparência, intercâmbio de ideias, comunicação e colaboração em rede. Aí, isso aqui é um grande desafio, né? Fazer a coisa funcionar. Isso é bonito aqui no slide, né? Vamos ver. Vamos para frente. E no Brasil? O que a gente tem hoje no Brasil sobre isso? Tá? E por que eu estou falando no Brasil? Gente, se quem tem esse material está trabalhando por ambiente, significa que mesmo estando com uma abelha de subespécie europeia, no mesmo vamos dizer, continente que seja, o que acontece? Eu tenho diferenças. Se eles estão mostrando que tem diferença da mesma subespécie dentro do mesmo sistema ali de europeias, imagina a gente com a africanizada aqui. Tá? Então vamos lá. Pra gente, tá aí no Brasil. A gente tem uma série de estratégias que a gente trabalha. Hoje nós temos pesquisadores excelentes dentro do país que desenvolvem vários tipos de estratégias para isso aí funcionar. Tá? Quais são essas estratégias? Coleta de dados, como é que a gente vai processar esses dados e técnicas reprodutivas. Quando a gente fala de melhoramento genético de abelhas, a gente pensa em inseminação, em produção de rainhas, produção de zangão, não é isso que a gente pensa? Vocês não pensam nisso? Sim ou não? Vocês estão confusos? Sim.
Isso, tá tomando chimarrão, me ajuda aqui que você fica mais aquecido. A gente pensa nisso. Mas isso não é melhoramento. Isso é a técnica reprodutiva. Uia, não está aparecendo no banco. Isso é a técnica reprodutiva que a gente utiliza para multiplicar material genético superior. Então, se eu estou fazendo inseminação, ou se eu estou fazendo produção de rainhas, eu estou implementando alguma melhoria? Sim. Rainha jovem melhora a produção. Se eu fizer uma avaliação visual, eu tenho grande chance de acertar que eu estou pegando genética boa também. Por que não? Tem sim. Agora, essa é uma parte de reprodução de material genético. O programa de melhoramento genético é algo bem maior, que tem uma série de estratégias, e essa aqui é só estratégia técnica, tá? Isso aqui é só um ponto que a gente tem que discutir, porque a gente não tem receita no Brasil ainda não. Agora, o que a gente... isso aqui é só um detalhe. O mais complicado, gente, que eu digo... Não complicado não, mas é o mais, vamos dizer assim, desafiador é conseguir fazer essa orquestra aqui tocar. A parte técnica é o violino. É um violininho tocando. Tá? O negócio é unir todas essas esferas. Então, a gente está desenvolvendo um projeto que ele tem esse objetivo da gente pegar essa experiência de outras espécies, pegar essa parte do melhoramento mesmo técnico, tá? Que a gente tem exemplos excelentes hoje dentro do nosso país, e ampliar a discussão sobre isso. A gente não tem receita milagrosa, não tem milagre, é muito trabalho e vai depender do que o Brasil quer daqui 10, 20, 30 anos em relação à nossa abelha. Tá? Então, como eu disse, é apenas uma parte do plano. O que a gente está fazendo bem brevemente para eu contar para vocês o que a gente já fez. A gente, quando eu falo, pessoal, não é só o TFPR não, tá? Tem uma série, eu vou mostrar os parceiros, as pessoas que estão trabalhando. Não é uma pessoa, não é uma universidade, é muita gente junto, tá? Então, olha só, a duração ali é de 4 anos, está sendo feito um projeto menor na nossa região para a gente simular quanto vai custar isso. Porque como é muito caro, e a gente precisa de dinheiro, né? Quem que vai pagar a conta? É bem legal trabalhar com melhoramento, mas eu vou contar para vocês, é caro. É caro. Quem que paga a conta? No gado de corte, quem paga a conta é a cadeia de produção, junto com o governo. No gado leiteiro é a cadeia, junto com a associação e tudo mais. E quem que vai pagar para a abelha? Que a nossa cadeia, ela está se estruturando. Tem bases fortes, mas de maneira geral ela passa por estruturação. Não passa, não está totalmente definida, né? Então, qual é a ideia? A gente está fazendo essa simulação igual a esse programa, né, que se utiliza o GLUP. E a gente está trabalhando com coleta de dados, treinamento, avaliação genética, seleção, reprodução, teste de campo, monitoramento de resultados. Já vou mostrar os resultados até então. E a gente está trabalhando com quais características para entender como é que isso funciona dentro dessa modelagem. Produção de mel, invasão e infestação de varroa, comportamento higiênico, área de cria e qualidade da rainha. Mas vocês estão conseguindo fazer tudo isso? Bem que eu queria. Isso aqui é o plano. Nós estamos conseguindo fazer, nós conseguimos 25% da meta já. Tá? Então, começou há 1 ano e pouquinho, nós cumprimos 25% da meta. Tá? Então, olha só. Por que eu estou falando, né, gente? Não é falta de vontade nem nada. É porque é um baita desafio e não é fácil manter material genético, trabalhar em equipe e tudo mais. Tá? Então, que entregas a gente vai fazer para a sociedade e principalmente que é o nosso, quem fomentou essa parte da saída desse conhecimento da universidade, que é o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional via Rota do Mel. O que a gente vai entregar o grupo, né, de pesquisa, o grupo de pessoas envolvidas? Nós vamos entregar um delineamento de todo o processo de melhoramento, como que ele seria pautado num teste piloto, análise econômica e de gestão. Por quê? Esse programa ele só se paga se você tiver ele por muitos anos. O pessoal da Alemanha está coletando dados desde ali, oficialmente, em 1994. Né? Eles não pararam, porque se eles pararem, o prejuízo é gigante, nunca mais se recupera.
Então, a gente precisa ter continuidade. Então, vai ter uma análise econômica de gestão, porque não dá para entrar no negócio e saber, ele tem que durar só 5 anos e tá bom. Será que se paga? Será que isso funciona? Então, depois disso, o plano é fazer a projeção em território nacional, que é um esqueleto, a gente poderia projetar para outros estados, e fazer discussões dentro da cadeia produtiva de agricultura. Lembrando, isso aqui não é um milagre. Isso aqui é um milagre que eu digo que vai trazer, não. Isso aqui é para a gente discutir, porque até então, no Brasil, a gente tem discussões amplas e tudo mais, mas dentro dessa metodologia, a gente não tem ainda. Tá? Então, vamos lá. O que a gente tem encontrado? Então, a gente usou o método do BLUP, que, na verdade, não foi o pesquisador alemão que projetou isso, foi um zootecnista, o nome dele é Henderson, ele não está mais vivo. Mas tudo que a gente tem de evolução na cadeia de aves, suínos, ovinos, leiteiros, bovinos de corte, peixes, quando a gente pensa em progresso genético, é devido a essa modelagem. Tá? Então, e os alemães, claro, o pessoal da Alemanha utilizou e adaptou para abelhas. O que a gente viu aqui? Com essa modelagem, a gente precisava estudar uma característica que fosse barata. Porque, eu não sei aí para vocês, mas vocês estão bem com o dinheiro cheio, com o bolso cheio de dinheiro? O dinheiro cheio de bolso, nada, né? Então, o que acontece? Inicialmente, a gente tem dinheiro para fazer gigante, então, gigante nem seria o caso. Mas, o que a gente vai fazer? Uma característica fácil e rápida de mensurar. A gente encontrou, se a gente selecionar a rainha para peso, a emergência, parece que a colônia produz mais mel. Parece. Não é comprovado. Parece. Mas a gente sabe também que as rainhas menorzinhas também têm rainhas pequenas que são exímias rainhas dentro da colônia. Então, o que a gente tem visto? Tamanho no documento, mas a gente utilizou essa característica por ser barato. Então, o que a gente viu aqui? A gente encontrou que se a gente fosse selecionar pela produção de mel, ou seja, chega lá no final do período e eu vejo quais são os animais que produziram mais mel, a cada ano eu teria uma geração de seleção. Então, vejo a produção durante o ano, vejo lá no final do ano quais são as melhores colmeias, pego aquelas rainhas e reproduzo as filhas e vou fazendo isso de geração a geração. A gente demoraria 1 ano para ter essa informação. Só que ao invés de a gente fazer pelo mel, a gente começou a selecionar a rainha pelo peso emergência e esquecer a produção de mel, porque a gente já viu que tem uma relação entre as duas. Se eu selecionar para uma, eu ganho na outra. Vale ressaltar, não estou falando que peso aumenta a produção de mel, a gente só usou porque era barato e tem que ser muito bem estudado isso, tá? Não pensem que a rainha maior vocês vão produzir mais. Isso não é uma verdade absoluta. Você pode ter uma rainha pequena e ela produzir. Ela não, né? Ela dentro da colônia produzir. Então, lembre-se, é um objeto de estudo. Porque a gente não tem dinheiro para gastar com isso, porque é muito caro. Ok. Então, a gente foi selecionando para peso emergência durante 1 ano. A gente consegue fazer 5 gerações. Aí depois a gente pegou essas rainhas, né? Em 1 ano, a gente teve 5 gerações. E pelo ganho genético, a gente ganha mais mel, porque se produção de mel está relacionada com essa característica, essa aqui demora muito para coletar, essa aqui eu coleto várias vezes no ano, então significa que eu estou sendo mais eficiente na coleta. Eu tenho mais informação. Uma geração aqui demora 1 ano, uma geração aqui demora, né, 1/5 do ano. Então, a gente utilizou essa característica e aí que a gente fez, no final do teste, a gente colocou no campo rainhas dessas selecionadas aqui, virgens versus rainhas virgens que não tinham seleção nenhuma, que eram rainhas que não tinham nenhum processo. Então, o que a gente encontrou? Eu queria ter encontrado algo muito melhor, mas, enfim, a gente não se apaixona pelo trabalho, a gente tem que olhar sem, né? O que a gente encontrou? O grupo que era selecionado, ele produziu 26% a mais de média, tá? O selecionado, ele produziu mais, ele teve um desvio um pouquinho menor. O que é ter um desvio um pouquinho menor? A gente viu que as colônias ficaram produzindo muito próximas,
muito parecidas. E isso aqui foi um indicativo assim, então se a gente trabalhar com essa metodologia de avaliação genética e BLUP em abelhas, a gente pode ter alguma coisa que dê certo. Vamos ver como é que a gente buscou comprovar isso. Aí foi aqui, ó. Tá certo que característica de peso emergência é uma característica muito de controle genético. Se você selecionar pelo visual, você ganha muito. Tá? A gente não fez isso com produção de mel, não fez isso com comportamento higiênico, que vai ser outra coisa, bem mais complicado. Mas olha só, o que aconteceu aqui? Conforme a gente fazia a seleção, utilizando lá o BLUP, a gente viu que foi aumentando o valor genético dos animais para peso, ou seja, os animais foram ficando mais pesados geneticamente e também foram mostrando isso no fenótipo. Ou seja, trabalhamos com africanizada, não estamos trabalhando com europeia e a gente conseguiu ver que é possível utilizar. Por quê? Porque o método, ele é melhoramento. Aí a espécie a gente tem que trabalhar para conseguir colocá-la dentro desse contexto de avaliação. Hoje, o que o pessoal da Alemanha consegue fazer e que os nossos colegas no Chile estão utilizando é um material que ele já tem um volume grande de coleta de dados e eles podem, para eles, selecionar, ok, essa rainha aqui é excelente para o meio ambiente. Nós temos alguma coisa com africanizada, alguma coisa para a nossa região? Nós não temos. Não temos. E eu estou me colocando e falando tecnicamente isso, porque eu não tenho preferência, eu não posso ter lado, né? Porque eu sou pesquisadora e trabalho com recurso público. Tá? Então, o que eu estou dizendo para vocês? Não temos. Tecnicamente, eu não arriscaria. Não arriscaria porque nós podemos comprar, gastar dinheiro e isso não funcionar. Mas não está funcionando já mesmo. Peraí, a gente implica em outras coisas também. Nós não temos um monitoramento sanitário, a gente sabe que quem trabalha com essas abelhas tem que ter um manejo totalmente diferenciado, é um manejo muito mais trabalhoso. Não é que é ruim, mas tecnicamente, se a gente for pensar como os alemães pensaram para as abelhas deles, a gente está acabando já. A gente tem que pensar também tecnicamente. Olha, o ideal é o quê? Que a gente tenha a coleta das nossas abelhas, da nossa região. Gente, nós estamos num país que é quase um continente. É muito grande. E a gente não tem padrão. Todo mundo, vocês viram na receita? A receita é a mesma para todo mundo? Não. Como é que a gente vai conseguir receber um material que nem é daqui? Então, tecnicamente, é algo. E também sou a favor que a gente faça isso com a africanizada para a gente poder ter opção de material para a gente também. Porque hoje a gente tem produtores de rainhas excepcionais que produzem e fazem a seleção visual com excelência e é o melhor que a gente tem e ainda bem que a gente tem. Tá? Então, mas isso daqui seria para aprimorar isso, não é um plano futuro bem estruturado. Vamos lá. Aqui eu vou passar um pouquinho mais rápido, mas a gente tem trabalhado também formas de mensurar a qualidade de rainha. Eu vou direto ao ponto ali, que eu tenho só 10 minutinhos. Temos trabalhado também com qualidade de rainha, tentando estabelecer um padrão de mensuração. O que é uma rainha de qualidade? A gente tem uma série de trabalhos publicados falando que é a rainha que tem mais sêmen na espermateca, que é a rainha que é maior, que é uma série de coisas, mas tá, e a hora que eu vou olhar ali? Então, como que eu monitoro isso? No programa de melhoramento genético é importante monitorar, para a gente saber o que a gente está fazendo está dando certo. Então, é importante estudar a qualidade de rainha, tá? E a gente tem no Brasil também outras pessoas estudando. Outra coisa importante, qualidade do sêmen, não do zangão, da rainha, da espermateca da rainha. Um sistema e num país onde a gente tenha algo de melhoramento genético, para insetos, por exemplo, né, insetos de maneira geral, a gente precisa fazer monitoramento. Esse monitoramento é uma coleta de rainhas de quem reproduz as rainhas, leva para um laboratório público e esse laboratório avalia, faz avaliações de lotes aleatórios.
Isso é um sistema de qualidade de rainhas que um país pode ter, né? Outra coisa que a gente tem feito é estratégias para o transporte de rainhas. Isso aqui, gente, acabou surgindo além das modelagens, porque a gente não tem dados suficiente para ficar trabalhando ainda, então a gente precisa desenvolver algumas estratégias que a gente sabe que serão cruciais, como transportar a rainha. Alguém já comprou rainha aqui de algum lugar bem longe? Que veio pelo correio? Tá, ok. Todas chegaram vivas? Não. Quantas o senhor comprou? 50. Quantas chegaram vivas? Morreram 19. Ai, que dó. 19. Tá. E quem ergueu a mão ali? Tá. Ah, do Robson, excelente. Uhum. Ah, e o correio. Ok. Joia. Logística é algo essencial para melhoramento genético. Melhoramento genético de aves só foi para frente quando teve logística adequada para transporte de pintainhos, de ovos. Então, olha só, a gente precisa pensar nisso. Muitas rainhas morrem durante o transporte. O transporte é feito pelo correio, por caminhão, por avião, né? A gente tem como fazer isso, mas mais comum hoje no Brasil ainda é o correio, tá? Então, olha só, a gente recebeu rainhas do Robson, rainhas do Instituto Biológico de São Paulo, de vários locais, rainhas comerciais, e a gente começou a desenvolver um projeto que foi até bem interessante. Ontem veio o documento do INPE, que é uma nanocelulose. A gente está trabalhando com melhoramento e acaba caindo nisso. A nanocelulose, ela é uma membrana produzida por uma bactéria. Ela é totalmente, não tem problema nenhum com questões biológicas, e ela tem um poder muito alto de absorver água. E a gente desenvolveu um banho nessa cápsula. Ficou como se fosse uma cápsula que não deixa vazar água. Então a água fica na membrana, tem uma cápsulazinha, a gente coloca dentro da gaiola de rainhas do transporte. Aqui foi no dia do teste, mas essa cápsulazinha, ela vai no local que tem ali já na gaiolinha, e as abelhas fazem o transporte todo tomando água. Ou seja, você não tem mais o algodão só molhado, porque ele seca muito rápido. Então agora elas tomam água durante até 6 dias. Elas ficam tomando água. Mortalidade caiu muito, a sobrevivência foi bem alta. Acabamos caindo nisso aqui para a gente se aproximar dos criadores de rainha, porque lá no nosso esquema a gente tem que ter apoio de quem? Dos criadores de rainha. Como é que a gente se aproxima deles? Olha, vamos fazer um projeto. Não, olha, a gente também está desenvolvendo coisas que podem ajudar, a gente precisa de vocês, né? Então esse foi o propósito, e a gente conseguiu uma patente, né, de invenção. Quer dizer, temos a entrada na documentação, né? Isso ainda vai um tempo, mas hoje ela é um produto nacional, né? Feito em universidade pública, né? Ou seja, o dinheiro da sociedade sendo utilizado para melhorar essas questões. Outra coisa, eu já estou sabendo, meu tempo deve ter 2 minutos pela minha... Tá. Eu não sou experiente, eu não tenho, né, a moral que o Sr. Breyer tem de pedir mais 5. Não tenho, né? Deixa eu correr. Eu ainda tenho que lutar muito, né? Ai, meu Deus, vamos lá. Então, tá bom. Tecnologia a campo, a gente também tem feito trabalhos para tentar sensibilizar os produtores, porque eu vou falar para vocês assim, troca em rainha é bom. Controla um pouco, coloca número nas colônias, troca as rainhas. O que eu ganho com isso? Então, o que a gente fez? A gente está trabalhando também com as rainhas velhas, tá? Por quê? Porque as rainhas velhas têm muito a nos ensinar. A gente só quer saber de rainha jovem, né? E as velhas? Então a gente começou a fazer um trabalho com os produtores, que eles chegavam na época de orfanar as colônias, e aí ao invés deles matarem, eles davam as rainhas velhas pra gente. Só que eles tinham que dar as rainhas velhas com a ideia do que ocasionou esse descarte. A idade, não produzia mais, não tinha cria, não gostava dessa, era muito preto, porque eu gosto das amarelinhas. Então eles descartavam e a gente notava o que estimulou o descarte. E aí a gente viu o seguinte:
peguei ali parcialmente, né, tem mais dados, mas 111 rainhas, que foi o trabalho aqui da Vitória, que é de Santa Catarina, o trabalho de mestrado dela. O que a gente viu? De 111 rainhas descartadas, 25% aproximadamente eram rainhas ótimas que não precisavam ser descartadas. Então, o que significa? Se o produtor não faz um controle mínimo, não é já a gente ficar abrindo procurando a rainha, não. É um controle mínimo de acompanhamento, ele está perdendo muitas vezes rainhas que são boas. Desculpa a pergunta, quando você comprou as rainhas, eu sei o preço lá do Robson, mas só para, quanto que foi cada rainha? Na verdade, a gente ganhou. Ah, tá. Sim. Ganhamos as rainhas partidas. Ah, ok. Perfeito. Mas uma rainha fecundada vai estar em torno, depende da época, em torno de 85 a 100 reais, vamos falar aí, né? Então, vamos colocar 100 para a conta ficar mais fácil, 100 vezes 25, e aí você começa a fazer a conta. Será que não vale a pena ter um controle mínimo? Essa é aquela parte do ambiente do modelo, que depende desse manejo cuidadoso. Isso, se a gente fizer esse mínimo, a gente produz. Tá? Então aqui é só para contar que vale a pena controlar, né? Claro, gente, é uma análise bem direta, bem simples, mas a gente precisa começar a ver isso dentro da produção. E aí a gente está trabalhando com pessoas, né, que é um dos desafios maiores, né, que a pessoa que vai trabalhar com isso, ela tem que, né, gostar muito da área. É um trabalho que não tem feriado, tem domingo, é igual tirar leite, não tem Natal, não tem Ano Novo, não tem nada. Então, se o agricultor está falando assim, eu produzo mel e eu vou produzir rainhas, e eu vou manter essas rainhas, eu faço as filhas, eu insemino, eu produzo geleia real, eu produzo própolis. Não, isso aqui não dá, tá? Então, olha só para vocês terem uma ideia, então, da agenda desse projeto. Isso aqui foi o Ministério da Integração que ajudou a gente a colocar isso numa agenda mesmo, para a gente saber como trabalhar isso, para isso poder chegar à discussão pública. Porque uma coisa é você fazer um trabalho, publicar um artigo e aquilo fica parado não, fica lá público, mas não chega na mão de quem pode nos ajudar a fazer isso acontecer. Então, eles ajudaram a gente não sabia nada disso aqui, tá? Meu caso, particularmente, uma vergonha, né? Devia saber, mas não sabia. Mas gostei do que eu vi, hein? Agora, tudo que a gente faz tem agenda de governança, agenda política, agenda tecnológica, agenda produtiva. Aqui estamos na agenda tecnológica. Né? E tudo organizado. Então, olha só, a gente tem aqui a agenda de governança, que é o estabelecimento das parcerias, a agenda política, que a gente passa por elaboração da proposta, estruturação física, aquisição de equipamentos. Isso aqui é o que a gente fez até agora. Nós estamos aqui executando, né? Ainda estamos fazendo muita coisa daqui. Aqui a gente pode computar que a gente já fez alguma parte, mas a análise gestão e econômica não está feita ainda, porque a gente está terminando de fazer a coleta dos dados. Para vocês terem uma ideia, então, o próximo passo aqui, né, depois que deu uma projeção estimada da implementação regional, digo estadual, né, lá no estado do Paraná, depois pensar na macro-região sul, fazer uma proposta de criação de marcos regulatórios, né, e apresentação de proposta de implementação nacional para a Câmara Setorial. E, em seguida, trabalhar com o Cadastro Nacional de Stakeholders, que são as pessoas que vão trabalhar com isso, e ter uma plataforma pública de resultados alcançados. Hoje o que a Alemanha tem é tudo isso aqui estruturado, já nesse ponto aqui, plataforma pública com resultados alcançados. A gente está bem otimista que a gente vai chegar nisso. 20, 30, 40, 50, a gente está trabalhando também com sucessão, a gente precisa de deixar a gente para trabalhar nisso aqui. Isso aqui é para um longo prazo. Lógico, hoje o plano está aqui, amanhã ele pode ser péssimo, a gente tem aqui, a gente pode ter que refazer, vamos lá, tem que fazer, né? Só uma linha do tempo para vocês terem uma ideia, ele demora para estar ali no campo em torno de 10 anos, com material de qualidade, tá? E o que a gente faz até lá? Cuidar do ambiente. Aquela equação precisa do cuidado do ambiente, né?
controle zootécnico, seleção massal, que é a seleção visual que vocês podem fazer, treinamento e outra coisa, cobrar, colaborar. Nós estamos conversando com o pessoal do MDR, em breve vai ter na plataforma do MDR tudo isso aqui, a agenda, onde nós estamos, o que estamos coletando, com todo mundo para ter acesso a esse banco geral de dados. Aqui eu vou passar para frente porque eu preciso mostrar os parceiros, tá? Então a gente está uma série de até novos parceiros que eu não coloquei aqui, mas estamos no momento de fazer os termos de cooperação técnica e o muito interessante é que a gente conseguiu ótimas parcerias, né? Então a gente consegue trabalhar de uma maneira mais segura e tecnicamente mais bem amparada. E para deixar para vocês, eu gosto muito dessa frase. O que pode ser medido pode ser melhorado. O que não é medido, a gente vai viver sem saber se aquilo foi bem feito, se deu certo ou não deu. Só que para a gente entrar no esquema de medir, é uma batalha. Então, e dinheiro, e boa vontade, e plano, não só de um apicultor, não só de um criador de rainhas ou de um centro de pesquisa. A gente precisa trabalhar em conjunto, né? Então, eu fico à disposição. Muito obrigada. Foi uns 5 minutinhos.